Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia identificar exatamente o que era? E se eu lhe dissesse que pode ser um ataque espiritual sorrateiro, se infiltrando na sua vida de maneiras inesperadas? O que realmente sabemos sobre os ataques espirituais? Muitas vezes, somos levados a acreditar que esses ataques são eventos dramáticos e visíveis, como vemos nos filmes e na televisão. Mas a realidade é muito mais sutil e perigosa. Você pode estar sob ataque espiritual agora mesmo e nem se dar conta. Como? O inimigo usa suas táticas mais ardilosas, escondendo-se nas sombras e operando na escuridão. Ele não quer ser descoberto, porque sabe que, se o identificarmos, iremos imediatamente buscar a proteção e o poder de Deus. Mas ele prefere agir como um lobo em pele de cordeiro, envolvendo-nos em mentiras, enganos e mudanças aparentemente normais em nossas vidas. Pense nisso. Você já enfrentou uma série de problemas sem fim, sentindo-se sobrecarregado e sem saída? Ou talvez tenha notado antigos hábitos e tentações ressurgindo, apesar de seus esforços para se manter firme na fé? Esses podem ser sinais de que você está sob ataque espiritual. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos dos ataques espirituais. Você descobrirá como reconhecer os sinais de que está sendo alvo dessas investidas malignas e aprenderá a se proteger. Manter os olhos fixos em Jesus é fundamental para vencer essas batalhas. Não deixe que o inimigo engane e desanime você. Vamos juntos explorar a importância de estar vigilante e preparado, revestindo-nos da armadura de Deus para resistir a todas as ciladas do diabo. Você está pronto para descobrir a verdade por trás dos ataques espirituais e fortalecer sua fé contra essas forças invisíveis? Então, fique conosco e vamos iniciar essa jornada de revelação e proteção espiritual. Os ataques espirituais frequentemente não se manifestam como imaginamos. Ao contrário das representações cinematográficas de possessões demoníacas e eventos sobrenaturais, os ataques do inimigo geralmente são muito mais sutis e insidiosos. O diabo prefere atuar nas sombras, usando sua arma mais poderosa, a enganação. Ele não age com agressão aberta, porque sabe que, se o fizesse, muitos recorreriam imediatamente a Deus em busca de socorro e proteção. A arma mais eficaz do inimigo é a ilusão. Ele se apresenta como um amigo, um confidente, alguém que se preocupa com você, enquanto, na realidade, está apenas esperando o momento certo para atacar. Ele se esconde nas rotinas diárias, nas pequenas falhas, nos momentos de distração. Assim, ele ganha acesso à sua vida sem que você perceba. Quando menos espera, você se vê envolto em problemas e desafios que parecem surgir do nada. Essa sutileza é perigosa porque o diabo conhece nossas fraquezas. Ele sabe como manipular situações para que pareçam inofensivas ou até normais. Você pode começar a sentir uma crescente sensação de dúvida, medo ou desespero sem razão aparente. Esses sentimentos podem ser o resultado de um ataque espiritual, que você nem sabia que estava acontecendo. O objetivo é desviar sua atenção de Deus, enfraquecer sua fé e, eventualmente, afastá-lo do caminho da justiça. A Bíblia nos adverte sobre a natureza enganosa do inimigo. Em 2 Coríntios 11:14 lemos: "E não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz." Esta passagem destaca como o diabo pode se disfarçar, apresentando-se de maneiras que não esperamos, tornando-se ainda mais difícil de detectar e combater. Portanto, é vital estar sempre em alerta e manter uma conexão forte com Deus para reconhecer esses ataques. Compreender que os ataques espirituais são frequentemente sutis é o primeiro passo para se defender contra eles. Manter-se vigilante e estar ciente de que o inimigo pode se esconder em qualquer aspecto da sua vida diária é crucial. Apenas com essa consciência, você poderá começar a combater essas forças com a ajuda e orientação de Deus. Muitas vezes, o que percebemos como um ataque espiritual é influenciado por imagens sensacionalistas da mídia e da cultura popular.
Filmes e programas de TV nos mostram cenas dramáticas de possessões e manifestações demoníacas, levando-nos a acreditar que os ataques espirituais sempre são eventos espetaculares e visíveis. No entanto, a realidade é muito diferente e, em muitos casos, muito mais sutil. Os ataques espirituais, na maioria das vezes, não se apresentam como eventos óbvios e assustadores. Em vez disso, eles vêm disfarçados em situações cotidianas e aparentemente inofensivas. Podem ser pequenos pensamentos de dúvida que se infiltram na sua mente, momentos de desânimo que surgem do nada, ou sentimentos de isolamento e tristeza sem causa aparente. Esses ataques são projetados para passar despercebidos, para que você não os reconheça como o que realmente são. Tentativas do inimigo de minar sua fé e afastá-lo de Deus. O inimigo é um mestre da ilusão. Ele prefere operar nas sombras, escondendo-se em situações triviais e rotineiras. Dessa forma, ele pode influenciar seus pensamentos e ações sem ser detectado. A Bíblia nos alerta sobre essa tática em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Isso nos lembra que devemos estar sempre atentos e conscientes das armadilhas que podem estar à nossa volta. Um exemplo claro dessa sutileza pode ser visto quando enfrentamos desafios consecutivos na vida. Às vezes, parece que problemas surgem em sequência, sem dar tempo para respirar. Um emprego perdido, a doença de um ente querido, dificuldades financeiras, tudo isso pode acontecer em rápida sucessão. É fácil atribuir essas dificuldades ao acaso, mas muitas vezes são sinais de um ataque espiritual destinado a nos desestabilizar e desviar nosso foco de Deus. Para reconhecer esses ataques, precisamos estar em constante comunicação com Deus e atentos aos sinais sutis que nos rodeiam. A oração e a leitura da Bíblia são essenciais para manter nossa conexão com o divino e fortalecer nossa capacidade de discernir a presença do inimigo em nossas vidas. Ao entender que os ataques espirituais podem ser discretos e enganosos, podemos nos preparar melhor para combatê-los. Reconhecer a diferença entre o que o mundo nos mostra e a verdadeira natureza dos ataques espirituais é crucial para nossa defesa espiritual. Estar consciente e preparado é a chave para resistir às investidas do inimigo e manter nossa fé firme em Deus. Em meio aos ataques espirituais, muitas vezes nos sentimos desarmados e vulneráveis. No entanto, como filhos de Deus, temos à nossa disposição uma arma poderosa e infalível: a Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de ensinamentos e histórias, é uma espada espiritual, capaz de cortar através das mentiras e enganos do inimigo. Em Hebreus 4:12, somos lembrados de que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa passagem nos mostra que a palavra de Deus é uma ferramenta poderosa que pode discernir a verdade da mentira, a luz da escuridão. Em momentos de dúvida e confusão, a Bíblia fornece clareza e orientação. Quando nos sentimos atacados e oprimidos, recitar e meditar nas Escrituras nos dá força e coragem para resistir. Um dos maiores exemplos do poder da palavra de Deus é visto na tentação de Jesus no deserto. Em Mateus 4, o diabo tenta Jesus de várias maneiras, mas cada vez Jesus responde com a Escritura. Ele não se engaja em debates longos ou argumentações. Ele simplesmente declara a palavra de Deus, e o inimigo não pode contestar. Esse exemplo é um poderoso lembrete de que, em face da tentação e do ataque espiritual, a palavra de Deus é nossa defesa mais forte. Além de servir como nossa defesa, a Bíblia também nos equipa com promessas que fortalecem nossa fé e esperança. Versículos como Isaías 41:10 que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça.
nos lembram que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos sustentando e nos protegendo. É vital que cultivemos um hábito diário de leitura e meditação na Palavra de Deus. Esse hábito não só nos fortalece espiritualmente, mas também nos prepara para reconhecer e combater os ataques do inimigo. Memorizar versículos-chave, refletir sobre suas aplicações em nossas vidas e usá-los em oração são práticas que nos armam para as batalhas espirituais. Em resumo, a Palavra de Deus é uma arma poderosa contra os ataques espirituais. É a verdade que corta através das mentiras do inimigo, a luz que dissipa a escuridão e a força que nos sustenta em momentos de fraqueza. Ao manter a Palavra de Deus próxima ao nosso coração e mente, estamos sempre preparados para qualquer ataque que possa vir. Um dos métodos mais insidiosos que o inimigo usa para nos atacar é através do desespero, depressão e desânimo. Esses estados emocionais podem nos fazer sentir impotentes, isolados e longe de Deus. O diabo sabe que, se ele puder nos deixar desanimados, ele pode enfraquecer nossa fé e nossa vontade de buscar a Deus. Quando passamos por tempos difíceis, é fácil cair no desespero. Podemos começar a sentir que nossas orações não estão sendo ouvidas, que estamos sozinhos em nossas lutas, ou que não há esperança de melhora. Esses sentimentos podem levar a uma espiral descendente de depressão, onde a escuridão parece envolver todas as áreas de nossa vida. O inimigo se aproveita desses momentos de vulnerabilidade para sussurrar mentiras em nossos ouvidos, nos dizendo que Deus nos abandonou, que somos indignos de seu amor, ou que nunca seremos capazes de superar nossos problemas. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, falou sobre as muitas provações que enfrentou. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, ele diz: "Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos." Essas palavras são um poderoso testemunho de como, mesmo em meio às adversidades mais severas, Paulo manteve sua fé em Deus. Ele reconhecia que, apesar de suas dificuldades, Deus estava sempre com ele, sustentando-o e fortalecendo-o. Para combater os ataques do desespero e da depressão, é crucial manter nossos olhos fixos em Jesus, lembrar das promessas de Deus, meditar em suas palavras e confiar em seu amor inabalável nos dá a força para resistir. Em Filipenses 4,13, Paulo afirma: "Tudo posso naquele que me fortalece." Esta é uma lembrança constante de que, não importa o quão difícil a situação possa parecer, com a ajuda de Deus, podemos superar qualquer obstáculo. Além disso, é importante buscar apoio na comunidade cristã. Conversar com irmãos e irmãs na fé, compartilhar nossas lutas e orar uns pelos outros pode trazer grande conforto e encorajamento. A comunhão com outros crentes nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas e que juntos somos mais fortes. O inimigo quer nos isolar e nos fazer sentir derrotados, mas Deus nos chama para a luz e nos oferece esperança e restauração. Ao reconhecermos essas táticas do diabo e buscarmos refúgio em Deus, podemos encontrar paz e alegria mesmo nos tempos mais sombrios. Em momentos de adversidade, a tendência natural é focar nos problemas ao nosso redor. Sentimos o peso das dificuldades e das incertezas e muitas vezes esquecemos de onde vem nossa verdadeira força. No entanto, é precisamente nesses momentos que devemos lembrar de manter nossos olhos fixos em Jesus. A Bíblia nos dá um poderoso exemplo disso na história de Pedro, caminhando sobre as águas. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia, quando viram Jesus caminhando em direção a eles sobre as águas. Pedro, cheio de fé, pediu para ir até Jesus. Com a permissão de Jesus, ele saiu do barco e começou a andar sobre a água. No entanto, assim que tirou os olhos de Jesus e começou a notar a força do vento e das ondas ao seu redor, Pedro começou a afundar. Ele gritou por ajuda e imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Essa história, encontrada em Mateus 14, 22, 33, ilustra perfeitamente como o foco em Jesus é crucial
durante os ataques espirituais. Quando nos concentramos nas tempestades da vida, nos tornamos suscetíveis ao medo e à dúvida, mas ao manter nossos olhos em Jesus, encontramos força e estabilidade, mesmo nas circunstâncias mais tumultuadas. O objetivo do inimigo é nos desviar desse foco. Ele quer que fiquemos tão absorvidos pelos nossos problemas que esqueçamos de buscar a presença de Deus. Mas a chave para vencer qualquer ataque espiritual é nunca perder de vista nosso Salvador. Hebreus 12:2 nos encoraja a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Isso significa que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, devemos sempre voltar nossa atenção e confiança para Ele. Manter o foco em Jesus não apenas nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo, mas também fortalece nossa fé. A oração e a meditação na Palavra de Deus são práticas essenciais para manter essa conexão. Quando oramos, estamos abrindo nossos corações para Deus, permitindo que Sua paz e sabedoria nos guiem. E ao ler a Bíblia, somos constantemente lembrados de Suas promessas e de seu amor incondicional. Além disso, louvar e adorar a Deus em meio às dificuldades é uma forma poderosa de manter o foco em Jesus. A adoração nos ajuda a tirar o foco de nós mesmos e de nossos problemas e colocá-lo em Deus, reconhecendo Sua soberania e bondade. É uma prática que transforma nossa perspectiva e nos enche de esperança e coragem. Em resumo, para resistir aos ataques espirituais, é essencial manter nossos olhos fixos em Jesus. Ele é nossa fonte de força, paz e salvação. Ao buscar Sua presença continuamente, encontramos o poder para superar qualquer desafio que o inimigo possa lançar em nosso caminho. Um dos sinais mais evidentes de que você está sob ataque espiritual é a experiência de problemas consecutivos. Parece que, de repente, todas as áreas da sua vida começam a desmoronar. Um problema surge após o outro, sem dar tempo para você se recuperar. É como se as portas do inferno tivessem sido abertas diretamente na sua vida. Quando enfrentamos uma série de problemas consecutivos, muitas vezes a sensação é de desespero e impotência. Você perde um emprego, um ente querido adoece, suas finanças entram em colapso e logo depois um acidente ocorre. Essas situações não são meras coincidências. Podem ser sinais claros de um ataque espiritual, onde o objetivo do inimigo é mantê-lo distraído e focado nos problemas, em vez da solução que é Jesus. O ditado "quando chove transborda" descreve perfeitamente essa situação. Esses ataques são projetados para sobrecarregá-lo, afogar sua fé e deixá-lo em um estado de constante preocupação e dúvida. O inimigo quer que você se sinta isolado e sem esperança, incapaz de ver além dos problemas imediatos. A estratégia é simples: manter você tão ocupado com as dificuldades que você não tem tempo ou energia para buscar a Deus. No entanto, a resposta a esses ataques está na sua reação. O ponto crucial aqui é como você responde a esses desafios consecutivos. A Bíblia nos ensina a manter nossos olhos fixos em Jesus, independentemente das tempestades que enfrentamos. Em Isaías 43:2, Deus promete: "Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Essa promessa nos lembra que, mesmo em meio às dificuldades mais intensas, Deus está conosco, nos sustentando e protegendo. Para reconhecer um ataque espiritual, observe como esses problemas afetam sua vida espiritual. Se você começa a se sentir distante de Deus, incapaz de orar, ou sua fé começa a vacilar, esses são sinais de que o inimigo está tentando desviar seu foco. A chave para vencer esses ataques é nunca tirar os olhos de Jesus. Lembre-se da história de Pedro caminhando sobre as águas. Quando ele focou em Jesus, ele andou sobre a água. Mas quando se concentrou nas ondas e no vento, ele começou a afundar. Portanto, se você está enfrentando uma série de problemas, veja isso como um sinal de que você precisa se aproximar ainda mais de Deus. Busque força na oração, na leitura da Bíblia
e na comunhão com outros cristãos. Essas práticas não só fortalecerão sua fé, mas também ajudarão a resistir às investidas do inimigo. Mantenha seu foco em Jesus e você encontrará paz e força para superar qualquer desafio. Outra forma sutil, mas poderosa, de ataque espiritual é a dificuldade em orar. Orar é nossa linha direta de comunicação com Deus, uma fonte vital de força, orientação e consolo. Quando o inimigo quer nos enfraquecer espiritualmente, uma de suas estratégias principais é nos impedir de orar ou tornar a oração um fardo. Você já se sentiu incapaz de orar, como se houvesse uma barreira invisível entre você e Deus? Ou talvez suas orações pareçam vazias, secas e sem vida? Essas são experiências comuns durante um ataque espiritual. O diabo sabe que se ele conseguir nos afastar da oração, ele nos desarma de uma das ferramentas mais poderosas que temos contra ele. A oração é um campo de batalha espiritual. Em Efésios 6:18, Paulo nos exorta a orar em todas as ocasiões com toda oração e súplica no Espírito. Ele sabia que a oração é essencial para resistir aos ataques do inimigo. Quando estamos em constante comunicação com Deus, estamos fortalecendo nossa fé e nossa resistência espiritual. No entanto, o inimigo tenta nos convencer de que a oração é inútil ou sem importância. Ele planta pensamentos de dúvida e desânimo, fazendo-nos questionar se Deus está realmente ouvindo. Às vezes, ele usa nosso cansaço físico e emocional para nos fazer sentir que simplesmente não temos energia para orar. Essas táticas são projetadas para nos afastar da nossa fonte de força e esperança. É crucial entender que, nos momentos em que a oração parece mais difícil, é exatamente quando mais precisamos orar. A resistência que sentimos é uma indicação de que estamos no meio de uma batalha espiritual. Como Jesus nos ensinou em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus nos lembra que nossa carne pode ser fraca, mas através da oração podemos encontrar força e vencer as tentações e ataques do inimigo. Quando você sentir dificuldade em orar, lembre-se de que não está sozinho. Muitos passaram por essa luta e encontraram vitória através da persistência na oração. Uma estratégia eficaz é começar com orações curtas e simples, expressando sinceramente seus sentimentos a Deus. Lembre-se de que a oração não precisa ser longa ou elaborada. Deus valoriza a sinceridade do nosso coração. Além disso, orar em comunidade pode ser extremamente fortalecedor. Participar de grupos de oração ou pedir a outros crentes que orem por você pode renovar sua força e reviver seu espírito. A comunhão com outros cristãos cria um escudo de proteção espiritual e nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé. Em resumo, a dificuldade em orar é um sinal claro de ataque espiritual, mas também é um chamado para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Persistir na oração, mesmo quando parece difícil, é a chave para vencer esse ataque. Mantenha-se firme e confie que Deus está ouvindo e trabalhando em sua vida, mesmo nas horas mais sombrias. A jornada pelos sinais e estratégias dos ataques espirituais nos revela a importância de estarmos sempre vigilantes e ancorados na fé. Cada um de nós enfrenta batalhas invisíveis diariamente, mas a chave para a vitória reside em nossa conexão com Deus e em manter nossos olhos fixos em Jesus. Nunca subestime o poder da oração, da palavra de Deus e da comunhão com outros crentes. Lembre-se de que, embora o inimigo tente nos desviar e nos enfraquecer, temos à nossa disposição armas espirituais poderosas. A armadura de Deus, descrita em Efésios 6:10 e 18, é nossa defesa contra as ciladas do diabo. Vestindo essa armadura diariamente, podemos resistir a qualquer ataque e permanecer firmes na fé. Agora, queremos fazer um convite especial a você. Se este vídeo ressoou com você, não deixe de se inscrever no canal O Despertar dos Escolhidos para mais reflexões como essa. Deixe seu like e compartilhe o vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa mensagem. E se você busca a evolução espiritual,
não deixe de assistir ao vídeo recomendado. Acredite no poder de Deus em sua vida. Confie que Ele está ao seu lado em todas as batalhas. E lembre-se, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. Gostaríamos muito de saber sua opinião sobre este vídeo. O que você achou? Qual tema você gostaria de ver nos próximos vídeos? Sua opinião é muito importante para nós e nos ajuda a criar conteúdo que realmente faça a diferença em sua vida. Em momentos de desespero, mantenha a fé. Em tempos de dificuldade, mantenha seus olhos em Jesus. E em todas as situações, lembre-se de que Deus está sempre com você, pronto para te fortalecer e guiar. Que você possa encontrar paz, força e alegria na presença divina.